Boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma sessão aí das conversas especiais. Hoje, como convidada, Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida desde 2000, membro titular da Comissão Brasileira Justiça Paz da CNBB, graduada em Administração pelo FMG e Ciências Contábeis pela FMS. Especialização em Administração Tributária pela FGV, foi auditora do Ministério da Fazenda, aposentada desde 2010. Atuou como membro da Comissão de Auditoria da Dívida do Equador, criada pelo presidente Rafael Correia, 2007, 2008, e da Comissão de Auditoria da Dívida da Grécia, criada pelo Parlamento Helênico, 2015. Assessorou a CPI da Dívida Pública na Câmara dos Deputados do Brasil, 2009, 2010. E a CPI da PBH, Ativos S.A. da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que investigou o esquema de securitização de créditos públicos, 2017. Membro temporário do Expert Group da ONU, Bruxelas, 2009, New York, 2011. Vários livros e artigos publicados no Brasil e exterior. Nós vamos ter essa conversa hoje com Maria Lúcia Fatorelli. Perfeito. Juros altos e dívida pública. O que fazer? Por favor, Maria Lúcia. Então, os juros altos no Brasil, né? Primeiro ponto, incontestável, o Brasil aplica as taxas de juros mais elevadas do planeta. A taxa básica Selic está em 13,75% desde agosto de 2022. Também a taxa básica é a mais alta, mas ela é a básica. Nós temos várias taxas de juros no Brasil. As taxas de mercado, que vão desde a taxa do cheque especial, que no Brasil é 157% ao ano. Quem está entrando aí no cheque especial sabe, 157% ao ano. A taxa de juro de cartão de crédito, a média no Brasil é 410% ao ano. Mas está lá na página do Banco Central. Algumas bandeiras de cartão chegam a cobrar mais de 1000% ao ano. Justamente aquelas que mandam cartão de graça para a casa dos pobres, né? E aí está a maior inadimplência do povo brasileiro, que é o pessoal desempregado, o filho morrendo de fome em casa, ele recebe um cartão, o que ele faz? Vai no mercado e compra comida, na esperança de arrumar um bico para pagar antes que chegue a fatura do cartão. Não consegue, começa a rodar aquela dívida no cartão, com juro de 1000%, ela se multiplica por 10 em um ano. Então, essas pessoas nunca mais conseguem pagar a dívida, porque elas pagam a mesma dívida várias vezes, na verdade. E, então, nós temos várias taxas de juros no Brasil. A básica é o Banco Central que decide, e ela influencia em todas as outras taxas. A desculpa do Banco Central para elevar a Selic não tem base científica alguma. É preciso que todo mundo se lembre que essa taxa estava em 2% em março de 2021, e o Banco Central vem subindo desde então até agora, agosto de 2022, alcançou 13,75 e está se mantendo aí, né? Desde então. O que o Banco Central tem? Qual a desculpa que o Banco Central tem dado?
Ah, tem que controlar a inflação. É uma desculpa que cola, né? Porque quem é que gosta de inflação? Então, quem não pesquisa, quem não entende, fala, não, de jeito é conformar com isso, né? Porque ninguém quer inflação. Mas não tem base científica alguma. Por quê? Primeiro, o que provoca inflação no Brasil, pessoal? Está lá nos dados do IBGE. É a elevação dos preços chamados administrados. Por quê? Porque os preços são controlados pelo governo. Principalmente preço de combustível e de energia. Por que o preço de combustível disparou? Por causa da interferência do governo Temer lá na Petrobras, em 2016, quando ele colocou lá o Pedro Parente, que introduziu o tal do PPI, preço de paridade de importação. Geralmente, a grande mídia erra e fala, é preço internacional. Não é internacional nada, não. Se fosse internacional, aqui o combustível estava muito mais barato, porque olha os países da América Latina, em todos o combustível é mais barato do que do Brasil, que é o grande produtor. Tá? É um absurdo. E que preço de paridade de importação é esse? É o preço de como se nós importássemos 100% dos combustíveis consumidos aqui. Como se nós não produzíssemos uma gota de petróleo. Sendo que os dados dos engenheiros da AEPET, engenheiros da Petrobras, Associação de Engenheiros da Petrobras, nos ensinam que nós produzimos aqui 94% dos combustíveis. Então, vejam bem, até 2016, a Petrobras aplicava o preço de custo mais lucro, e sempre foi altamente lucrativa. A partir de Temer, foi abandonada essa fórmula e aplica-se o preço de importação. No momento em que, lá fora, o petróleo subiu por conta de guerra e outras coisas. O dólar subiu. Então, nós praticamos um preço insano no momento em que o Brasil poderia estar levando uma vantagem comparativa imensa em relação aos outros países. Jogamos fora a oportunidade de ter petróleo, combustível, a baixo custo para alavancar o nosso desenvolvimento. Fizemos tudo ao contrário. Preço alto de combustível, privatização de refinarias. Vocês viram quantas refinarias foram privatizadas? Abrindo mão da nossa soberania energética. Então, vocês sabem, subiu o combustível, sobem todos os demais preços. E isso produz inflação. Energia, a mesma coisa. Para empurrar a privatização insana da Eletrobras, os preços de energia foram aumentados, as bandeiras vermelhas no Brasil inteiro, né, para cobrar mais, para empurrar essa privatização insana, e agora os preços de energia vão subir, porque a Eletrobras ela fazia ali uma compensação de preços que agora não vai fazer mais. Outro motivo de inflação, alta de preço de alimentos. Por extrema incompetência da política agrícola e agrária, porque o Brasil tem simplesmente tudo para ter preço de alimentos de uma forma estável, com garantia de soberania alimentar, porque nós temos todas as condições. Nós temos terra em abundância, água, nós temos a maior reserva de água doce do planeta, temos clima favorável o ano inteiro. Não temos aqui o que tem, por exemplo, o hemisfério norte, que fica metade do ano sem poder plantar e colher absolutamente nada. Aqui não, aqui é o ano inteiro. E temos gente para trabalhar. Então, a política agrícola e agrária aplicada no Brasil, voltada para o grande agrobusiness de exportação, que não está nem aí para a fome do povo brasileiro,
Porque o agro está batendo recorde de safra, de exportação, de lucro, e mais da metade da população brasileira está com algum tipo de insegurança alimentar, 44 milhões passando fome. Então, veja bem, toda política governamental voltada para um agrobusiness que dá lucro para os próprios caras do agrobusiness. Não é? E, então, gente, esses erros todos, isso tudo tem produzido a inflação no Brasil. Principalmente preço de combustível, energia e alimentos. A origem desses erros é essa que eu acabei de falar. O que o Banco Central faz? Fala, tem inflação alta, tem que subir juros. Eu pergunto a vocês, e não tem que ser economista nem especialista em nada para responder isso. Subir juro vai fazer baixar o preço dos combustíveis, gente? Vai fazer baixar gás de cozinha, gasolina, diesel? É lógico que não tem nada a ver. Da mesma coisa, subir juro vai fazer baixar o preço de energia? Piada, né? E de alimentos, então? Então, vocês estão vendo que subir juros para baixar o tipo de inflação que existe no Brasil não tem a menor base científica? Não tem. Nenhuma. Isso aí não sou só eu que estou falando, não. O Prêmio Nobel de Economia esteve aqui no Brasil há coisa de 20 dias atrás, num seminário importante aqui no BNDES em Brasília, e ele falou com todas as letras que subjuros não serve para controlar a inflação. Aliás, ele falou que era uma sentença de morte para a economia brasileira. E é o que está acontecendo aqui no Brasil, uma sentença de morte para a economia. E falou mais, nenhuma economia do planeta resistiria a essas taxas de juros. Isso, o Nobel Mundial de Economia, Joseph Stiglitz. Como eu falei, hoje de manhã teve uma audiência pública no Senado. O presidente Roberto Campos Neto, banqueiro, usou de um tecnicismo cínico e sem fundamentação científica alguma. E pior, ele ficou falando o tempo todo que o Banco Central usava técnica, mas ele não fala que técnica é essa. Sabe? Só falou que o Banco Central agia dentro de uma técnica e que, ainda por cima, fazendo terrorismo, que se não fizesse o que o Banco Central fez, a inflação estaria maior ainda. Mentira! Essas taxas de juros abusivas, elas estão também produzindo inflação. Porque toda empresa que tem gasto financeiro, que tomou algum empréstimo e tem custo financeiro, vocês acham que essa empresa vai diminuir o lucro dela para honrar os empréstimos ou ela vai repassar isso para os preços? Claro que para sobreviver, ela vai passar para os preços. E isso vai aumentar o preço e vai produzir mais inflação. Então, o problema do juro alto no Brasil vem do Banco Central. A origem do problema está no Banco Central, que primeiro coloca uma Selic absurda, mentindo para a população, e, além disso, ainda tem outros mecanismos financeiros, como o da remuneração da sobra de caixa dos bancos, que impede que o juro caia. Eu vou falar nisso em seguida. Se subir juros não serve para controlar a inflação, o que está por trás dessa decisão do Banco Central de manter essa taxa tão elevada? Agora, nesse início do governo Lula, a inflação está metade do que estava lá em agosto, quando ele chegou com a inflação a 13,75. Agora está metade. Por que a taxa de juros não caiu? Cada hora ele dá uma desculpa. Agora ele está dando uma desculpa de inseguranças com o novo governo, com o teto de gastos,
com o arcabouço, cada hora ele dá uma desculpa, mas tudo é desculpa sem base científica. O que está por trás do juro alto? Uma coisa que acontece no Brasil desde sempre. Nós temos, aqui no Brasil, a maior concentração de renda do planeta, e isso não é acaso. E isso não vem da competência de um ou outro empresário. Isso vem dos eixos que sustentam o modelo econômico no Brasil. Em primeiro lugar, vem dessa política monetária do Banco Central. Porque juro alto não é da agora, não. Agora ganhou pauta porque o presidente Lula é o primeiro presidente da República que abre a boca para falar de juro alto. Antes, nem nos outros mandatos do Lula, ele não falava. Era o vice dele, José Alencar, aí de Minas Gerais, Rogério, que falava. Ele mesmo não falava, não. Era o José Alencar que falava. E nenhum outro presidente jamais abriu a boca para reclamar do juro alto. Agora, Lula tem falado. Mas o juro alto não é de hoje. E é um dos principais mecanismos para transferência de riqueza e renda para o setor financeiro. E para uma reduzida elite que tem dinheiro para aplicar, né? Que pode viver de renda. O que mais que está por trás? Vocês conseguem ler essa frase aí, entre aspas, nessa notícia do Correio Brasiliense? Olha aí o que está escrito na frase. O que o tem que colocar o país em recessão para recuperar credibilidade. Olha o absurdo dessa frase. Ele falou isso no finalzinho de 2021. Ele ainda não sabia quem ia ser eleito, ninguém sabia, mas ele já sabia que tinha que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade. O que significa isso? O país em recessão para gerar credibilidade. Colocar o país em recessão, ele conseguiu, né? Nós estamos aí com desindustrialização. Hoje, eu vi no jornal um gráfico da queda do comércio varejista, uma queda significativa do comércio varejista, que significa o quê? Varejo, povo sem dinheiro para comprar. Claro, desemprego alto, aumento da pobreza extrema, desindustrialização, está aí. Então, colocar o país em recessão, ele conseguiu. Agora, recuperar a credibilidade. O que é isso? Está aí, com esse arcabouço. O país em crise, qualquer que fosse o presidente eleito, estaria ali, ó, na mão do mercado financeiro. E teria que apresentar um plano como esse, com uma austeridade, né? A saída, então, é não fazer, não rezar nessa cartilha, né? Já que do título da palestra que vocês me pediram é o que fazer. O que o governo devia fazer é não rezar nessa cartilha. E enfrentar isso aí. Enfrentar como? Essa tela que vocês estão vendo aí agora, vocês estão vendo dentro desse quadro laranja aí? O Banco Central gera rombo ainda maior em gastos anuais com juros da dívida pública. Rombo de 40,1 bilhões a cada 1% de aumento da Selic. A foto que está aí dessa tabelinha, essa tabelinha é do site do Banco Central. Cada aumento percentual de 1% na Selic é um gasto de 40,1 bilhões em juros da dívida pública. Gente, faz as contas comigo. Se ele aumentou de 2 para quase 14, aumentou quase 12% nos últimos 2 anos, multiplica isso
quase 12 por 40. Nós estamos falando de um gasto extra, fora o gasto que já existia com o juro da dívida. A partir desse aumento brutal aí, nós estamos falando de um gasto a mais de quase meio trilhão. 40 vezes 12 é 480. Nós estamos falando de um gasto a mais de quase meio trilhão de juros por ano. Vai repetir todo ano, enquanto a Selic estiver nessas alturas. Então, vejam bem, como que esse juro está sendo pago? O governo federal, o Tesouro, emite mais títulos da dívida. E os bancos compram, felizes da vida. Por quê? Porque não tem papel no planeta que pague rendimento de 13,75. E ainda tem alguns tipos de título que pagam até mais, que só os bancos conseguem comprar. E o que acontece? A cada ano, o governo emitindo mais meio trilhão de títulos só para pagar juros excedentes, fora o que emite para pagar o juro que já tinha. A dívida explode. E quando a dívida explode, vem de novo a justificativa para austeridade fiscal, arcabouço fiscal, mais cortes e etc. Então, vocês viram a credibilidade a que ele estava se referindo? O que é? É isso. É dar continuidade a esse modelo que só atende interesses financeiros e interesses contrários à coletividade brasileira e à economia real, a quem quer realmente produzir, gerar emprego, renda, etc. Onde que, de fato, está o rombo, o problema das contas públicas no Brasil? Esse gráfico aí pega os principais gastos selecionados, como está lá no site do Senado, dos últimos 22 anos, de 2000 até 2022, que a gente pega período encerrado. Corrigimos os dados, atualizamos tudo pelo IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, para comparar dados equalizados, né, para o mesmo momento agora. Olha aí onde é que está o problema. Olha, o gasto com a dívida é a reta de cima aí, ó, sempre em torno de 1,5 trilhão, como eu falei, dados atualizados pelo IPCA, tendo ultrapassado aí, nesse último período, a casa dos 2 trilhões em algum momento. Olha lá. Eles gostam, vocês devem ler nos jornais aí constantemente, o problema do Brasil é a Previdência. Olha lá onde é que está a reta da Previdência. Vocês veem também, o problema do Brasil é a máquina pública, o funcionário público. Olha lá, a reta do servidor público chegou até a cair nos anos de Bolsonaro, porque não teve nem reajuste inflacionário. É evidente que o problema das contas públicas está localizado no sistema da dívida. Mas chega o novo governo, a gente aí com muita esperança, mas apresentou aí o tal do arcabouço fiscal, se comprometendo a um superávit primário que supera as expectativas do mercado. Por isso que o mercado ficou tão feliz. O mercado fala, né? Quando ele dá chilique, a bolsa despenca, o dólar dispara. Quando ele fica feliz, é o contrário. E no dia que o Haddad apresentou essa tela aí, lá no Ministério da Fazenda, há 2 semanas, foi exatamente essa festa, né? O dólar caiu, a bolsa subiu, por quê? Eu circulei aí embaixo as expectativas do mercado. Essa tela aí é cópia da tela apresentada pelo Haddad, tá? É a própria tela apresentada por ele. Eu só fiz esses círculos vermelhinhos e esse quadradinho vermelhinho embaixo e os grifos aí. Embaixo ali, ó, o próprio ministro Haddad colocou expectativas de mercado.
diante dessa calamidade aí da economia brasileira, o próprio mercado esperava um resultado primário negativo esse ano, negativo nos 3 próximos anos. O que o Haddad se comprometeu? Um resultado só de -0,5% esse ano, quer dizer, menos da metade do que o mercado esperava. Ano que vem, já resultado 0, nem déficit, nem superávit. E nos 2 anos seguintes, superávit primário. E mais, esse modelo, esse arcabouço, mantém o teto de gastos. Olha ali o item 2 ali que eu grifei. O atual teto de gastos passa a ter banda, com crescimento real da despesa primária entre 0,6% e 2,5% ao ano. Então, esse é o novo teto de gastos. O que era o teto de gastos do Temer? Despesa primária do ano anterior, porque o teto só atinge despesa primária, não atinge despesa com a dívida, não. A dívida está fora do teto. O que é despesa primária? Despesa com a manutenção do Estado, todos os poderes, tá? E despesa com serviços prestados à população. Saúde, educação, previdência, assistência, etc. Isso é que é despesa primária. O teto é só aí, na despesa primária. Manutenção do Estado e serviços sociais. O que era o teto de Bolsonaro e Temer? Despesa primária do ano anterior, mais atualização pelo IPCA. Qual é o teto de Haddad? Despesa primária do ano anterior, mais IPCA, mais 0,6%. Gente, uma esmolinha. Podendo chegar a 2,5%. Mas para chegar a 2,5%, vai ter que cumprir essas metas aí de resultado primário e vai ter que ficar dentro de até 70% da variação das receitas tributárias, ou seja, a arrecadação de impostos tem que subir. Se não subir, vai ficar só no 0,6%. Se subir, o tanto que subir, até 70%, pode influenciar nessa variaçãozinha aí de 0,6 a 2,5. Esse é o arcabouço, basicamente. E aí eu pergunto para vocês, para que todo esse sacrifício para fazer superávit primário? No momento em que a gente precisa é investir, sair do fosso social, do fosso socioeconômico em que nos encontramos. A história já nos mostrou. Produzimos aí durante 20 anos 1 trilhão de superávit primário. Apesar disso, o que aconteceu com a dívida interna federal? Ela explodiu. Ela saiu de 86 bilhões para 4 trilhões. Então, peraí, se nós estamos fazendo superávit, o que é o superávit? É gastar menos do que arrecada. Se gastamos menos do que arrecadamos, o problema não foi o gasto primário, correto? O que fez a dívida explodir? Os mecanismos que geram dívida, que não tem nada a ver com a despesa primária. A Bolsa Banqueiro, outros mecanismos que transformam dívida privada em dívida pública, é que fizeram a dívida explodir. Para ninguém ficar com dúvida, o governo assumiu, eu pulei aí um trecho da exposição de motivos que foi apresentada essa semana, aliás, quinta-feira passada, né? A principal inovação em relação à regra limite de despesas, ele não põe a regra do teto, a regra de limite de despesas, que é a regra do teto, vigente, diz respeito aos critérios de correção real desse agregado. Então, a única mudança é essa. Está com todas as letras aí. A inovação é o crescimento real. Mas que
condição real é essa? O pífio 0,6 dá 2,5, com todos aqueles condicionamentos. Esse arcabouço, gente, contradiz o presidente Lula. Eu coloquei aí a cópia dessa manchete que todo mundo deve ter visto, que saiu em todos os jornais do país no início desse ano, quando ele afirmou que não ia guardar dinheiro para pagar juro para banqueiros. Vocês lembram dessa notícia? Essa fala de Lula, que saiu em todos os jornais? Inclusive, nesse dia aí, foi um dos dias de chilique do mercado. Nós, da Auditoria Cidadã, até publicamos, mercado da chilique. Tá? Por quê? Porque Lula afirmou que não ia guardar dinheiro para pagar juro a banqueiro. Olha o que constou com todas as letras da exposição de motivos do PLP 93 apresentado pelo ministro Haddad semana passada. Até o mesmo verbo, guardar, foi usado. Olha lá, a ideia desses limites é permitir que o governo consiga guardar recursos importantes para abatimento do endividamento público. Vocês estão vendo aí? A contradição explícita. A dívida interna, gente, já está batendo em 8 trilhões de reais. E todo ano consome quase a metade do orçamento federal executado. Esse orçamento aí engloba todas as receitas públicas, tá? Não é só receita de tributo, não. É receita de tributo, é receita financeira, com emissão de nova dívida, receita de privatizações, receitas comerciais, é o orçamento geral da União executado. Por que a gente soma todas as receitas? Porque as receitas com nova dívida, se o Brasil estivesse funcionando como as economias avançadas funcionam, como o Japão, por exemplo, que tem uma dívida gigante, ele pega a dívida e joga na saúde, e joga na educação. A China, 30% do orçamento é educação, em grande parte mantido por dívida. Mas aqui no Brasil, o dinheiro da emissão de títulos vai todo para pagar juros da dívida. E tem muito liberal que fica falando que o gráfico da auditoria está errado, porque a gente coloca aí a receita financeira. Oh, claro que tem que colocar. Ela não está entrando no orçamento? Ela está entrando no orçamento e sendo direcionada para pagar só dívida. Os liberais não gostam disso. Batem na Auditoria Cidadã. Mas o nosso gráfico é feito com dados oficiais. Se a gente tirar aí o que vai para a dívida, como os liberais querem que a gente tire, o gráfico vai ficar falso. Vai ficar sem respaldo científico. Porque isso aí é reprodução dos dados oficiais, os links estão aí. E, afinal, que dívida é essa? Que dívida é essa que direciona a política econômica, que amarra toda a distribuição de recursos do orçamento e que ainda absorve toda a receita financeira? Que dívida é essa? A maneira de responder essa pergunta é fazer auditoria. A auditoria deveria ser uma rotina constante. Por que não? Não tem aquele ditado, quem não deve não teme? Se está tudo certo, por que não faz auditoria constantemente? A auditoria está prevista na Constituição, houve um plebiscito popular no ano 2000, um grande plebiscito que colheu mais de 6 milhões de votos, foi daí que nasceu a Auditoria Cidadã, e todo o nosso trabalho é voltado para isso aí, ó. Exigimos auditoria de cada centavo pago com o nosso sacrifício, porque somos nós que pagamos essa dívida. A auditoria, a dívida pública deveria ser um instrumento para financiar investimentos de interesse da sociedade. Nós não somos contra a dívida, não, viu? Tem muita gente aí que bate na auditoria
com falácia. Nós não somos contra a dívida, nós somos contra o que chamamos de sistema da dívida. Eu que criei essa expressão sistema da dívida, para caracterizar o funcionamento do endividamento público às avessas, que é o que acontece aqui no Brasil. Não só em âmbito federal, dos estados e municípios também. Depois, se der tempo, eu falo alguma coisa da dívida dos estados. Mas até agora eu estou concentrada aqui na dívida federal. A dívida, gente, tinha que ser um instrumento para investimento, como é no Japão, em todas as economias avançadas. Mas aqui no Brasil, ela funciona como o que chamamos sistema da dívida, com uma contínua subtração de recursos que são desviados para bancos e grandes corporações, principalmente. E a característica do sistema da dívida é justamente a ausência de contrapartida. Tem links aí com vídeos, tá? Apresentações no Senado, que vocês podem assistir depois. A sociedade brasileira tem sido extremamente sacrificada com o pagamento desse sistema da dívida. E quem ainda não percebeu a centralidade do sistema da dívida, gente, além de consumir a maior parte do orçamento, ela está por trás das contrarreformas, de todas as privatizações, do teto, agora do arcabouço fiscal. A dívida está por trás de tudo isso. E tem gente que ainda fica falando, não, a dívida não é um problema, não, ela está em reais. Ok, está em reais. E olha aí, sempre esteve a dívida interna, que tem quase 8 trilhões, sempre esteve em reais. E olha aí o estrago nos últimos anos. Como eu falei, tem vários vídeos que vocês podem ver, especialmente esse primeiro aí, link, que o Tribunal de Contas afirmou ao Senado que essa dívida interna federal, que já está em quase 8 trilhões, não serviu para investimento no país. Apesar disso, gente, isso aí é uma lição que é impressionante, não entra na cabeça de vários senadores. Hoje, na audiência pública, teve um lá no final que falou: a dívida está alta por causa da gastança. E que gastança, meu caro? A dívida não tem servido para investimento, a dívida está alta por causa do juro alto e dos mecanismos que geram dívida pública. Transformação de dívida privada em dívida pública, por exemplo. Remuneração diária da sobra de caixa dos bancos, a Bolsa Banqueiro. 2 trilhões de títulos estão em poder do Banco Central para isso, para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Tudo isso está bem explicado nesses vídeos aí. Qual é a saída? Alguém tem esperança de que um dia os bancos vão acordar com a mão na consciência? Como fala a música do músico Arum, que toca em toda live da Auditoria Cidadã, põe a mão na consciência. Alguém acredita que algum dia os bancos vão acordar com a mão na consciência e falar, não, gente, o juro alto está acabando com o Brasil, vamos diminuir isso aqui. Vocês acham que eles vão fazer isso? Tem alguma chance deles fazerem isso? Claro que não. 76 países do mundo têm limite legal de juros. Na Itália, o limite é 12%. Acima disso é usura e da cadeia. Na Espanha, o juro de cheque especial, o limite é 7,5%. Acima disso é usura e da cadeia. Vocês estão vendo por que o juro lá fora é baixo? Não é porque lá fora os bancos são bonzinhos, não. É porque lá fora tem regra legal. Aqui no Brasil, a farra é total. A Auditoria Cidadã, junto com o Observatório de Finanças da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que eu coordeno também, apresentou ao Congresso uma proposta legislativa para limitar juros a 12%. Isso não é chute, 12% já constou da Constituição. E também proibir a Bolsa Banqueiro. Teve deputado que chegou na cara de pau falar para mim assim, isso é um absurdo.
eu virei para ele, no mesmo tom que ele me falou, eu falei assim, o senhor também acha um absurdo limite para teto de investimentos em ciência e tecnologia, em saúde, em educação? O senhor também acha isso um absurdo? Ele ficou paralisado. Ficou paralisado. Parece que ele não tinha unido o lé com o cré. Ele acha natural ter teto, ter limite para gastos com saúde, educação, ciência, tecnologia, áreas fundamentais para o nosso desenvolvimento socioeconômico. Mas ele achou um absurdo ter limite para juros. Então, olhe como é importante a gente colocar um tema desse para debate. Hoje tem um instrumento, a nossa proposta legislativa virou projeto de lei complementar. Vocês podem acessar na página da Auditoria Estadã, auditoriaestadã.org.br, lá na barra superior, lá da página, tem um bannerzinho, campanha limite dos juros. Se você clicar ali, você vai cair nessa página. E vocês vão ver vários materiais lá, inclusive a possibilidade de votar na enquete inicial da Câmara e opinar, o que é muito importante, porque os deputados olham. Se eles olharem lá, só 1.000 pessoas falaram aqui, já tem mais de 1.000 lá. Só 1.000 e poucas pessoas falaram, eles vão olhar para esse projeto com uma determinada atenção. Se eles verificarem que milhões de pessoas manifestaram, é outra coisa. Então, o que fazer, Rogério, quando você me desafiou? O que fazer? Impulsionar esse projeto de lei aí. Ir lá, opinar, divulgar que tem essa possibilidade. Por que não? O governo coloca aí um projeto para arcabouço, para teto de gastos. Por que, em vez disso, ele não apoia o teto para o juro? O problema do gasto público não está no gasto primário, está no gasto com juros, como o presidente Lula já identificou. Por que a estrutura do Estado brasileiro está tão sucateada? E a economia patina? Se temos mantido cerca de 5 trilhões em caixa há vários anos. Desde o tempo da Dilma, gente, nós temos mantido essa bolada em caixa. Na conta única do Tesouro, no caixa do Banco Central e em reservas. Quando a gente fala nisso, em evento que o pessoal do mercado está falando, mas o que é isso? Não pode mexer nisso? Não pode, não. Poder pode, tanto é que mexem constantemente. Nos últimos 5 anos, foram 60 bilhões de reservas para o mercado. 60 bilhões. Constantemente, o dinheiro que está aí na conta única vai para pagar os juros. E esse dinheiro que está no caixa do Banco Central fica remunerando diariamente os bancos. Mas isso não é dinheiro dos bancos, é dinheiro nosso, das pessoas, das empresas e dos órgãos públicos, que está depositado nos bancos. Em vez dos bancos devolverem esse dinheiro para a sociedade a juro baixo, para que todo mundo tenha acesso a crédito baixo e o dinheiro circule na economia, o Banco Central aceita o depósito dessa bolada e remunera diariamente aos bancos. É a Bolsa Banqueiro, porque é uma remuneração parasita, não tem justificativa técnica. E não tem nem base moral. Porque por que remunerar os bancos sobre um dinheiro que nem pertence a eles? E mais, na medida em que o Banco Central faz essa remuneração para eles, para que eles vão correr risco de emprestar para a sociedade? Se eles podem ter garantida a remuneração diária paga pelo Banco Central. Então, o juro é alto no Brasil, principalmente por culpa do Banco Central e do Congresso Nacional, que não olha isso. O Banco Central, hoje mesmo, o presidente do Banco Central foi lá e um ou outro senador é que questionou. A maioria babou lá para ele, entendeu? Um absurdo. Então, enquanto a economia patina, o lucro dos bancos explode.
em meio à quebradeira geral de indústria, de empresas, paralisação de pesquisas, atraso, universidades sem condição de funcionar, pobreza extrema aumentando e o lucro dos bancos batendo recorde. É isso. Isso aí resume o Brasil hoje. Então, gente, para terminar, o Brasil, a nossa realidade é de abundância. Quando eu falo de realidade, eu estou falando de uma realidade palpável, concreta. Estou falando das nossas riquezas, dos nossos potenciais em todas as áreas, inclusive dinheiro e caixa. Porém, essa realidade concreta, palpável, ela não chega na vida das pessoas. O que chega é um cenário de escassez. Mas eu uso essa palavra cenário porque é um cenário produzido, fabricado. Fabricado por quê? Pelos eixos que sustentam o modelo econômico que atua no Brasil. O modelo econômico que atua no Brasil é sustentado principalmente por 4 eixos. Um deles é o sistema da dívida, que, em vez de aportar recursos ao orçamento para serem investidos no nosso desenvolvimento socioeconômico, funciona como um ralo de recursos para aumentar o lucro de banqueiro. O outro eixo é a política monetária do Banco Central, com o juro mais alto do planeta, bolsa banqueiro, o escandaloso swap e outros. O terceiro eixo é o modelo tributário. Rico não paga imposto no Brasil. Os 28 mil brasileiros que ganham acima de 320 salários mínimos ao mês, essa tabela está lá na página da Receita Federal, tem um artigo meu na página da auditoria, vocês podem ler depois, ganham acima de 320 salários mínimos ao mês e quase não pagam tributos. Está lá o artigo com todos os dados, todas as fontes. Isso é acaso, minha gente? Isso não é acaso. É um modelo desenhado para gerar escassez para a maioria. A abundância fica concentrada na mão de pouquíssimos. E o quarto eixo é a abusiva exploração das nossas riquezas minerais agrícolas. Abusiva. A gente fica só com dano ambiental. O lucro fica na mão de poucas grandes corporações que exploram e podem deixar o dinheiro todo lá fora, se quiserem. Então, esse modelo, ele é muito bem desenhado para dar o resultado que dá. Não é acaso. É resultado do modelo. Por isso, a outra campanha, que o bannerzinho também está lá no alto da página da Auditoria Cidadã, é hora de virar o jogo, é a campanha onde a gente explica esse modelo econômico que atua no Brasil, né? Então, o que fazer diante disso? Qual a estratégia de ação? Em primeiro lugar, conhecer a realidade, conhecer esse modelo econômico que atua no Brasil, conhecer o sistema da dívida, política monetária suicida do Banco Central. Se não conhecer isso, não vai fazer o diagnóstico correto. A partir desse conhecimento, organizar uma mobilização social consciente. E, de início, né, alguns passinhos aí de ações concretas. Participar da campanha pelo limite do juro, a campanha é hora de virar o jogo, lutar pela auditoria da dívida com participação social. Nesse momento, nós estamos querendo criar uma frente parlamentar, está lá na página da auditoria também. Com um clique, vocês podem enviar carta para parlamentares para que assinem esse requerimento para que a gente possa criar essa frente parlamentar e fazer esse debate com eles, não é? E aí aguardo vocês nas páginas da Auditoria Cidadã. A gente tem a página principal, né, a página web, auditoriacidadã.org.br, que é uma grande biblioteca de tudo que a gente faz. E nós estamos nas redes sociais. Temos live toda segunda-feira no YouTube, às 7 da noite.
Estamos no Facebook, no Instagram, Twitter, e é isso. E vamos juntos, naturalmente, para chegar em alguns dos objetivos que Maria Lúcia Fatorelli colocou, que um deles me preocupa, né? Essas coisas não chegaram ao Lula. Só para encerrar, então, Maria Lúcia, isso chega ao Lula? Claro. Claro. E ele tem Na equipe de transição, está lá na página. Nós entregamos à equipe de transição uma carta aberta, com todos esses pontos resumidos, com vários links, entregamos pessoalmente, protocolamos, recebemos resposta do gabinete da Casa Civil de que foi recebido. Então, assim, a informação foi. Claro que eles têm. E nosso trabalho todo é público. Sim, sim. Entendeu? Perfeito. Ele conhece a gente há muito tempo. A questão são compromissos, entendeu? Com o sistema financeiro, como ficou muito claro lá na Carta aos Brasileiros, lá na primeira eleição do Lula, ficou muito clara aquela Carta aos Brasileiros, né? A guinada que houve ali. E hoje, por exemplo, quando você vê a postura desse senador lá, Rogério Carvalho, entendeu? O teor desse arcabouço, vocês viram uma das telas que eu mostrei aqui, contradição flagrante. O Lula falou, não vou guardar dinheiro para banqueiro. O que está escrito lá na exposição de motivo? Guardar recurso para pagar a dívida. Ainda usaram o mesmo verbo. Parece que assim, exatamente para... Não preocupa com aquilo, não. O que vale é isso aqui que está no texto de um projeto de lei. Então, é dureza, viu? É dureza. Nossa tarefa não é fácil e exige comprometimento mesmo. E mobilização. Mobilização. Perfeito. Comprometimento e mobilização. Senão, pode esperar. A recessão virá e de injusta, porque nós já estamos na recessão. Vamos arregaçar as mangas. Aquela pergunta assim, o que fazer, você considera que a auditoria da dívida é essencial? Considero limite dos juros. Tem que debater limite dos juros. Eles não estão debatendo limite de gastos sociais. Enquanto, gente, a luta, né, que está naquele livro Arte da Guerra, entendeu? Se você fica só se defendendo, sua posição fica muito recuada. Vulnerável, né? Não, humilhada. Se eles estão debatendo teto de gastos, a gente tem que chegar lá com teto de juro, de cara. Teto de gastos, não, teto de juro. Entendeu? Primeiro ponto. E a auditoria da dívida, porque tem que parar, tem que estancar os mecanismos financeiros que estão gerando dívida. O mercado financeiro foi muito esperto para escolher a dívida como veículo de roubo, porque dívida é uma coisa que todo mundo respeita. Tem que estancar esses mecanismos financeiros que estão gerando dívidas sem contrapartida, roubando o povo brasileiro, roubando a possibilidade de desenvolvimento socioeconômico. Né? E aí, antes dessas duas, mobilizar o povo para entender isso. E como vocês viram aqui hoje, não é difícil entender. Né? Entre o que está lá na teoria, o que está escondido nos meandros aí, e o que a gente apresenta, já está bem mastigado. Né? Só não entende quem não quer mesmo, ou quem está aí comprometido com um outro modelo, né? Quem está, de alguma forma, comprometido com outro modelo e que fica aí criticando, falando, não é assim, mas aí também não vem dizer como é que é, né? Só fica falando, não é assim, tem isso, tem aquilo, mas olha lá quem está financiando esses aí que pararam de falar de dívida, que estão em outra vibe aí agora. É muito grave. Vamos fazer a nossa parte. Obrigado, Maria Lúcia Fatorelli, nas nossas conversas essenciais. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes e muito obrigado, obrigado, obrigado. E seguiremos com as nossas conversas essenciais. Chamaremos você
em outras edições, querida. Beijo. Muito grata. Valeu, Forte obrigado. abraço para todas Tchau. e todos. Obrigado, noite. obrigada. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada Tchau. a vocês. Conto Boa muito com noite. vocês. Obrigada. Abraço, Valeu gente. Boa muito. noite. Boa noite Boa para todos. noite. Boa noite. Boa noite.